Olá, queridos amigos, queridas amigas, queridos ouvintes, querida família do canal do YouTube, que todos os dias se encontra comigo através dos meus vídeos. Meu nome é Lili Marlene. Hoje vamos a um livro de minha autoria com o nome Davi venceu o Golias. Nós também venceremos todos os obstáculos em nome de Jesus. Muitos Golias se levantam em nossa vida, assim como Golias se levantou contra o reino e contra Jesus, contra Deus. Mas Davi teve coragem o suficiente para derrotá-lo. Poderemos de repente nos perguntar: por que Davi lutou contra o gigante? O que o teria levado Davi a encarar, a matar o gigante? Em primeiro lugar, Davi tinha experiência com Deus. Depois foi sua coragem aliada ao seu bom ânimo que o levou com apenas uma funda e 5 pedras a acertar a testa daquele filisteu e o matar. Mas e qual a diferença entre Davi e Golias? Qual é a principal diferença entre os dois? Golias confiava em sua força e suas armas avançadas, mas Davi, no entanto, confiava em Deus, que não precisa de força humana para vencer. 1 Samuel 17, do 46 ao 47. Golias avançou e Davi correu para enfrentá-lo. Ele colocou uma pedra em sua tiradeira e atirou contra o gigante. Ele não titubeou, ele não sentiu medo, ele não se sentiu pressionado, ele sentiu que ele estava seguro, porque Deus... Qual foi o propósito da vida de Davi? O propósito de Davi era revelar Cristo. O intuito de Deus ao fazer tudo o que fez na vida dele era mostrar a vida e a obra do seu Filho Jesus Cristo. E por que será que Davi foi tão importante? Como soberano, foi um notável administrador e também muito culto, poeta e músico. Foi o principal criador das composições que formam o livro dos Salmos. São 150 poemas líricos do Antigo Testamento, primitivamente escritos em hebraico por autores diversos, mas na maioria a ele atribuídos. Meus queridos, minhas queridas, minha família amada do YouTube, vamos passar algumas horas através desse vídeo com ensinamentos valiosíssimos que nos darão coragem, nos darão confiança, abrirão o nosso entendimento para galgarmos outros mundos, aqueles que se encontram cheios dos Golias em nossa vida, tudo trancado, tudo fechado, tudo nos atemorizando, nos passando terrores, assim como Golias passava ao povo de Israel. Então nós também às vezes passamos por tormentos e indecisões, mas com confiança no nosso Deus, que tudo pode, que nos encoraja, nos dá força e vai à luta conosco, tudo é possível. Vamos ver por que Davi
era um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia nos diz isso, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, mesmo depois de se tornar rei, que depois ele foi o rei Davi, busca viver sua vida como Deus queria. E, quando ele falhou, foi sincero quanto ao seu erro, não culpando ninguém, se arrependendo amargamente por ele mesmo, e foi perdoado. Na maioria das vezes, a vontade de Deus é contra nossa própria vontade. Qual será a idade que Davi tinha quando enfrentou Golias? Davi era um jovem comum e, segundo alguns cronologistas, ele não tinha mais que 21 anos de idade quando lutou com Golias. Davi tomou conhecimento do desafio de Golias quando foi enviado por seu pai para levar suprimentos ao acampamento de Israel. Os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Davi passando, viu, parou e se ofereceu para lutar contra Golias quando ele insultava o Deus e dizia que ele era melhor. Por que será que Davi lutou então contra o gigante Golias? Davi, em primeiro lugar, tinha uma experiência muito grande com Deus. Depois, a sua coragem, aliada ao bom ânimo, ele havia lutado já com os leões para defender as suas ovelhas e havia vencido, porque Deus era com ele. Então ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, mas ele se ofereceu para lutar contra o gigante. Qual é a altura do gigante Golias? Golias, em cujo significado significa em hebraico exilado ou adivinho, teria sido um guerreiro de Gate, em 2 Samuel 17,4, que media 2,92. Então, 2,92 metros. Teria participado do episódio da batalha entre os filisteus e o povo de Israel, tendo sido, na ocasião, defrontado e morto por Golias. Olha só, quase 3 metros de altura. E Davi apenas um menino. Qual era o peso de Golias? Naquela época, era comum os soldados utilizarem couraças para proteção contra lança, flechas e até espadas. A couraça que Golias utilizava pesava aproximadamente 57 quilos. Então imagine, só a couraça dele pesava isso. O que aconteceu com Davi depois de matar o Golias? Depois da morte de Golias, o rei Saul nomeou Davi como chefe dos homens de guerra. Ele era estimado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. Onde Davi colocou a pedra? A fim de preparar para a batalha que se seguiria, Davi escolheu 5 pedras lisas de um ribeiro e as colocou em seu alforje de pastor. Ele, então, foi ao encontro de Golias na batalha. A batalha não durou muito. Davi conseguiu matar Golias
com apenas uma das pedras. Isso pode ser visto em 1 Samuel 17, do 40 ao 50. E como era a aparência física de Davi? A Bíblia relata que Davi era ruivo e de baixa estatura. De acordo com a cultura da época, pessoas como Davi eram excluídas e por isso não comiam junto com a família. Não entravam pela porta da frente e também não dormiam dentro de casa. Eles tinham uma casa construída aos fundos para que essas pessoas morassem. O que Davi foi fazer no campo de batalha? Davi era corajoso, ele foi um lutador desde o início, mas antes de matar um gigante ou liderar exércitos para a batalha, ele era um pastor e protegia as ovelhas de seu pai, de quem cuidava. Ele matou os leões e os ursos que ameaçavam o seu rebanho. Então ele não tinha medo, quer seja de leão, quer seja de ursos, ele os enfrentava para defender as suas ovelhas. E como era a roupa de Golias? Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E quais seriam as características desse menino Davi? Um menino corajoso. Davi era o menor da casa de Jessé e por causa de sua estrutura física era desprezado diante dos irmãos guerreiros. Ele foi um servo obediente. Ele foi um guerreiro de fé. 1 Samuel 17. Israel e os filhos se enfrentam na guerra. Golias de Gate, um gigante, afronta Israel e desafia qualquer israelita para um combate pessoal. Davi o enfrenta em nome do Senhor. Davi mata Golias com uma pedra e sua funda. Israel derrota os filisteus. E o que Davi usou para vencer o Golias? Davi correu em direção ao Golias e rapidamente atirou uma pedra com sua funda. A pedra atingiu Golias na testa e o gigante caiu no chão. O Senhor ajudou Davi a derrotar Golias sem espada e sem armadura. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram com medo. E onde conta a história de Davi na Bíblia? A história de Davi ocupa 42 capítulos na Bíblia, entre Samuel 1:16 e Reis 1:2. Narram como o simples pastor se tornou um rei exemplar e herói de Israel. E por que Davi se fez de louco? Davi é capturado e finge sofrer alucinações para se livrar da prisão. O que a Bíblia fala sobre Davi?
Davi é possivelmente um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento. É o grande rei de Israel, abençoado por José e criador de um reino de mais de 400 anos. Mas, e se na realidade Davi não tivesse matado Golias, não fosse pai de Salomão e tivesse matado o antigo rei Saul, então, o que aprendemos com a história do gigante Golias e do pequeno Davi? Da história de Davi e Golias, podemos aprender que o Deus que servimos é capaz de derrotar um dos gigantes em nossas vidas, arrancar os nossos medos, depressão, questões financeiras, incredulidade, desafios, derrotas, feitiçarias, macumbarias, desejos homicidas. Quando estamos inseguros contra o futuro, devemos, assim como Davi, confiarmos em Deus, confiarmos nele. Ele é fiel para nos ajudar sempre. Quantos gigantes tinha na batalha de Davi e Golias? Então, a cereja do bolo aqui é que Davi não estava ali para matar somente Golias, porque certamente seus irmãos também estavam no acampamento. Ele foi determinado a matar os 5 gigantes, mas a regra era que quem matasse o outro ganharia a batalha. Então, não precisou usar as outras 4 pedras, usou apenas uma. Isso quer dizer que na luta teriam 5 Golias. Qual foi a primeira batalha que Davi enfrentou e como ele venceu? 1 Samuel 17 diz assim: Israel e os filisteus enfrentavam uma guerra. Golias de Gate, um gigante, afrontava Israel e desafiava qualquer israelita para um combate pessoal. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi o enfrenta em nome do Senhor. E Davi mata Golias com apenas uma pedra e sua funda. Israel derrota os filisteus que se levantavam contra Israel. E na Bíblia existe mais versículo que fala de gigante? Claro, Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. E poderemos tirar muitas lições com essa história de Davi e Golias. E por que será que Davi corta a cabeça do gigante? De maneira perspicaz, Davi deslocou a luta para um contexto de ação que neutralizou a superioridade da força e das armas do gigante e que lhe permitiu usar suas habilidades de pastor eficaz. Então foi por isso que ele cortou a cabeça do gigante. Será que as
5 pedras de Davi têm algum significado? Aquelas 5 pedras podem ser comparadas a 5 tipos de sentimentos ou motivações de Davi. Apenas uma foi usada e as outras ficaram. Do mesmo modo, temos muitas armas para vencer nossos problemas e devemos escolher como nos defendermos corretamente. E o que será que Davi fez com as outras 4 pedras? Então, ele tomou o seu cajado na mão e colocou para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pôs-os no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O relato da morte de Davi também se encontra em 1 Reis, porque depois veremos como foi a morte do rei Davi. E por que, antes de morrer, Davi deu instruções a Salomão, inclusive ordens para punir Jabe pelas vidas inocentes que ele havia tirado e habitar por apoiar Adonias como rei. Então a vida de Davi é uma vida maravilhosa, ele mata Golias, ele se torna rei, um rei correto, um rei muito sábio. Davi foi segundo o coração de Deus. E quando chegou seu finzinho, quando ele foi, porque o ato da traição, ele foi executado. O relato da morte de Davi também se encontra em 1 Reis. Qual será a sua morte? Muitos perseguiram Davi para matá-lo, mas ele cumpriu a sua meta, chegou já no fim da sua vida, velhinho, debilitado, e morreu por causas naturais. Ninguém conseguiu matar Davi, porque ele era segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. E o Salmo de número 24, Davi testifica: o Senhor é a terra e a sua plenitude. O que o limpo de mãos e puro de coração subirá ao monte do Senhor. E o Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Salmo lindíssimo que Davi fez. Poderemos também nos perguntar de quem o rei Davi era filho. Jessé foi o pai de Davi e descendente de vários personagens bíblicas importantes. A história de Jessé na Bíblia está registrada no Antigo Testamento, principalmente no primeiro livro de Samuel, mas por ter sido o progenitor de Davi, Jessé é citado em vários personagens e passagens bíblicas. Jessé pertencia
a tribo de Judá. Vejamos o que Davi foi para Deus. No judaísmo, Davi é o rei de Israel e do povo judaico. No Novo Testamento, em Mateus 1, consta que Davi é um ancestral direto de Jesus. E no islamismo é conhecido como Daud, profeta e rei de uma nação. Segundo alguns historiadores, Davi faleceu em 970 a.C. e foi sepultado em Jerusalém. E o que significa o nome de Davi? No latim, Davi, lá, que veio do grego antigo, Aiavio, Davi, que veio do hebraico, Davi, que significa o amado, o eleito de Deus. E qual era o nome de Golias? Esse nome masculino surge a partir do hebraico Goliat, derivada de Galag, e significa descobrir, revelar. O nome se popularizou devido ao personagem bíblico, o gigante Golias. E o que significa Golias em hebraico? O significado Golias na Bíblia, a origem de Golias, seu nome vem do hebraico e significa exilado ou adivinho. Esse nome provavelmente se deu por ele ser um mercenário contratado pelo exército filisteu, algo muito comum para os anaquins, que, diferente do que muitos acreditam, não são necessariamente gigantes. E será que Davi guardou a espada de Golias? Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saraim até Gate, Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Será quantas pessoas o rei Davi matou? E chegaram os sírios de Damasco para socorrer Hadadezer, rei de Jobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Meu Deus do céu! Quantos Golias tem na Bíblia? Advertidamente, quando lemos 2 Samuel 22, 15 ao 22 e 1 Crônicas 20, do 1 ao 8, aprendemos que Golias teve 4 irmãos, com Golias 5, Isbi, Benob, Zafe, Leme e um homem de alta estatura. Todos estes eram gigantes e filhos de gigante Rap-Engate. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens.
as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Está registrado no livro de Gênesis 6, 4. Qual a primeira batalha que Davi enfrentou e como ele venceu? 1 Samuel 17. Israel e os filhos se enfrentam em guerra. Golias de Gate, um gigante, afronta Israel e desafia qualquer israelita para um combate pessoal. Davi o enfrenta em nome do Senhor, sem medo nenhum, confiante que Deus era com ele. Então, Davi mata Golias e o derrota apenas com uma pedra e a sua funda. Então, Israel derrotou todos os filisteus. Quantas vezes será Davi foi ungido? Mas pouco sabemos que Davi não recebeu apenas uma unção com o óleo de azeite, aquela que foi realizada pelo profeta Samuel, mas ele foi ungido 3 vezes. E quais serão essas 3 unções de Davi? A primeira unção aconteceu na casa de seu pai Jessé, 1 Samuel 16, 13. A segunda unção aconteceu em Hebrom, pelos homens de Judá, 2 Samuel 2, 4. A terceira unção aconteceu através dos anciões de Israel, 2 Samuel 5, 3. E qual era a capacidade de Davi para aprender? Ele se dedicava em todas as suas tarefas, cuidava das ovelhas, estudava, praticava a sua funda e também estudava música, tocando sua harpa. Qual será a idade que Davi tinha quando foi ungido? A unção, estabelecimento, unção de sacerdote, 2 Samuel 5:3. Após a segunda unção, se passaram 7 anos e 6 meses. E Davi foi ungido pela terceira vez. Então, a primeira com 30 anos, a terceira com 37 anos e meio de idade. Desta vez, ele estava assumindo o trono de todo Israel e definitivamente sendo estabelecido rei de seu povo. E qual é o principal inimigo de Davi? Então Saul temeu Davi muito mais, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. A história nos conta, é conhecida que Davi, o frágil, esperto defensor dos judeus, tinha que enfrentar o gigante Golias na batalha sobre o vale de Elá para defender seu povo e suas crenças. E qual foi o exemplo que Davi deixou? Davi matou Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Sabia que Deus estava do seu lado,
Da mesma maneira, você será usado para matar Golias e vencer gigantes. Depois dessa vitória, Davi foi recebido, aplaudido e abraçado. No entanto, ele passa para uma próxima fase, alvo de ódio do rei. Viveu fugitivo por muito tempo. Isto é o que acontece exatamente com cada um de nós. Somos defensores de nossa casa, de nossa família, de nossos amigos, no nosso trabalho. Somos admirados e fazemos de tudo para defendermos cada um. Mas lá na frente poderemos ser acusados por aquilo que não fizemos, por ciúmes, por inveja, assim como aconteceu com Saul, que viveu perseguindo Davi. 1 Samuel 16, o Senhor escolhe Davi de Belém como rei. Ele é ungido por Samuel. Saul escolhe Davi como seu acompanhante e pajem de armas. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, muitas vezes nós também somos afrontados, somos tentados, mas precisamos nos manter firmes, acreditando que Deus lutará conosco. Davi, mesmo passando por batalhas inúmeras, nunca deixou de confiar e adorar o Senhor. Suas canções e orações refletem o profundo sentimento de temor pelo Deus que ele amava e conhecia como um amigo pessoal e salvador. De acordo com 1 Crônicas 16:7, Davi apresentou a Asaf, seu dirigente de música, uma nova canção de gratidão e louvor, no qual em que a arca foi transferida para Jerusalém. Qual seria a unção de Davi? A unção de Davi ocorreu de acordo com a ordenança de Deus ao profeta Samuel. O primeiro livro de Samuel registra como tudo aconteceu. No capítulo 15, lemos sobre como Saul desobedeceu a Deus e foi alvo de sua rejeição. Já no capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel pelo profeta do Senhor. Além da confiança, da adoração e de fazer os salmos e as músicas para o Senhor, Davi era disciplinado e, quando estava cheio da unção do próprio Deus, Davi, quando leva a Arca da Aliança a Jerusalém, ele está inebriado e dança diante da arca. Em 2 Samuel 6:12 ao 16, Davi extravasa toda a sua alegria, dançando diante do Senhor por estar transportando a arca para Jerusalém, que representava a presença de Deus no meio deles. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Assim Davi fala com alegria. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor.
ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, e assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. A arca da aliança era o símbolo da vitória, e durante as batalhas pela terra de Canaã, os hebreus conduziam a arca da aliança aos locais de confronto por acreditarem que a mesma garantiria as vitórias. Seu caráter sagrado ainda foi descrito no livro de Samuel, quando os filisteus roubaram a arca dos hebreus. Qual foi a última vez que foi vista a arca da aliança? O último registro da arca foi feito há 2.600 anos atrás. Como o povo de Israel perdeu a arca da aliança? Os filisteus derrotaram os israelitas na guerra e levaram a arca da aliança de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos durante a batalha, depois de serem atormentados por várias pragas. Os filisteus se desesperaram e devolveram a arca. Que doença atingiu os filisteus por causa da arca da aliança? Possivelmente a primeira notícia sobre a peste bubônica seja a narrativa que se encontra na Bíblia sobre a praga que acometeu os filisteus. Estes tomaram dos hebreus a arca do Senhor e foram castigados duramente. E onde será esta arca da aliança nos dias de hoje? Atualmente, há um grupo religioso etíope que diz manter a arca escondida. Os monges da Igreja Santa Maria de Sião teriam recebido o objeto das mãos de Menelik, filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá, em 950 a.C. Segundo os monges, a Arca da Aliança permanece escondida em um templo próximo ao lago Shvai. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nos deixa uma lição valiosíssima. Davi, ele tinha a presença de Deus dentro dele, desde muito jovem. A presença de Deus hoje não habita mais em utensílios como a Arca da Aliança, nem em templos feitos por mãos de homens, mas em todo aquele que convidar para Deus entrar em sua casa, que é o seu coração. Davi orava a Deus 3 vezes ao dia, assim como Daniel, em Deuteronômio 6:10, o hábito de orar é muito importante para manter força, vitalidade e vigor espiritual. Deus se agrada quando derramamos nosso coração a Ele e expressamos até mesmo nossos sentimentos negativos, nossas queixas, nossas frustrações, nossa raiva, nossas dores, pois somente dessa forma Ele pode nos curar, nos ajudar. Davi, entre os 150 salmos, escreveu 2 que o primeiro é escolhido como um salmo escrito em momentos diferentes da vida de Davi.
O primeiro é conhecido, o Salmo 23, quando Davi ainda não tinha passado por sofrimentos e professava fé mais ingênua. O segundo é o Salmo 30, apesar de ser um hino preparado para um momento de comemoração nacional em Israel, o tom do Salmo 30 é pessoal, uma mensagem de redenção da própria vida de Davi. Ele inicia com estas palavras: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijem contra mim. Davi extravasa seu coração como a confiança que ele tinha quando escreve o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Também no Salmo 91, é um salmo de extrema confiança, onde ele coloca todos os seus sentimentos em um pedido de socorro, confiança e ajuda. E o Salmo de número 27, quando ele era um fugitivo nas rochas em Deus, em meio aos perigos, e foi chamado o Salmo restaurador. Mas também aprendemos que Davi escreveu salmos messiânicos. O Salmo 22, que é um salmo messiânico de Davi, ele prediz acontecimentos na vida do Messias. O Messias diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eles transpassaram suas mãos e pés, ele ainda há de governar entre todas as nações. E o Salmo 139 é um contexto histórico. Alguns estudiosos tentam datar esse salmo no período posterior ao exílio babilônico. A ocasião exata que foi escrito ainda é desconhecida. No entanto, sabe-se apenas que esse salmo foi uma das maiores contribuições do salmista para a Bíblia. O Salmo 6 revela que o salmista recorre à misericórdia do Senhor num tempo de grande angústia que ele estava passando e aflição. E durante seus momentos de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. O título do Salmo 6 informa que este salmo é mesmo de Davi. Convido a todos vocês neste momento a se colocarem diante de Deus pela fé, fechando seus olhos e colocando comigo todas as suas aflições nas mãos do Pai. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará?
Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Atrás envergonhe-se num momento. E no Salmo 24, ele nos passa uma total confiança de que tudo o que existe no mundo é do Senhor. Porque ele afundou sobre os seus mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como era o coração de Davi? Davi tinha um coração de Deus. É o que muitos não entendem e pensam que é ser perfeito e bonzinho demais. Não é nada disso. Segundo o coração de Deus, é um coração que busca fazer a vontade de Deus sempre. Vamos fazer como Davi disse no Salmo: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e do broquel e levanta-te em minha ajuda. E empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Neste salmo de número 35, Davi se queixa de seus inimigos e de todos os maus tratos que ele está sofrendo e pede ajuda ao Senhor, que o julgue de acordo com a sua retidão. Vamos fazer assim como Davi fez. Vamos ter coragem, certos de que Deus estará conosco. Vamos lutar, vamos vencer todos os Golias que se colocarem diante de nós, como injustiças, miséria, fome, sede, pragas, doenças,
como tudo aquilo que nos quer separar de viver a vida maravilhosa que Deus nos criou para vivermos. E vamos tirar todos esses Golias de nossa vida através de confiança em Deus, oração e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam envergonhados e humilhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como palha perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a sua rede numa cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma, e sobrevenha-lhes destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele mesmo nesta destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, e alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, retribuíram meu mal pelo bem, despojando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha roupa era de pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então vamos, como Davi, colocarmos tudo em oração e confiarmos, porque a vitória é nossa com certeza. Todos os Golias serão derrotados de nossa vida. Agradecimentos. Agradeço ao Espírito Santo, meu amor, companheiro e amigo, o tempo todo suscitando em meu coração as verdades, o amor, a paz e a justiça, e a compartilhar aquilo que eu aprendo com todos vocês, minha família amada do YouTube. A meu filho Luciano, meu amor, amor da minha vida, meu filho, companheiro, amigo, me incentivando a escrever, corrigindo e publicando os meus livros em meu canal do YouTube. Ao meu esposo, Clóvis José da Silva, meu amor, meu esposo, amigo, companheiro em todas as horas. Agradeço a cada um de vocês notificados, e todas as vezes que colocar um vídeo novo, vocês serão notificados automaticamente. Gratidão a todos vocês. Lili Marlene.